Pessoal, boa tarde. Essa aqui é a nossa primeira aula de cálculo 2. Bom, nosso curso de cálculo 2 começa aqui falando de sequências, né? Bom, definição de sequência. Uma sequência é uma função, né, que tem como domínio todos os inteiros positivos, tá? Então, essa sequência pode ser representada por chaves AN, né, entre chaves, ou por S de N, tá? Bom, os elementos do domínio, né, que são todos os inteiros positivos, um, 2, 3, etc., são os índices da sequência, que são os valores de N, tá? Então, esse N aqui são os inteiros positivos, um, 2, 3. Então, vai ser S de 1, S de 2, S de 3, né? Ou A1, A2, A3, tá? E os elementos da imagem, né? Os A1, os A2, A3, né? Ou seja, os S de 1, S de 2, S de 3, são chamados de termos da sequência, né? E essa expressão AN é chamada, né, de termo geral da sequência. Então, exemplo 1, encontre os três primeiros termos da sequência e também o termo geral, beleza? Então, ele deu a sequência aqui, ó, né, que é a função S de N, que é 4N mais 1 sobre 2. É, então, esse N aqui e esse N aqui representa todos os inteiros positivos, né, que são os elementos do domínio, um, 2, 3, etc. Ou seja, esse N aqui são os índices da sequência, né? E os resultados dessas expressões, tá? São os elementos da imagem, são os termos da sequência. Bom, aqui ele deu as duas formas, né? S de N igual a 4N mais 1 meio, ou a outra forma de representar a sequência, que é colocando 4N mais 1 meio entre chaves, tá bom? Então, como ele quer os três primeiros termos, a gente só substitui o N por 1, o N por 2, o N por 3. Os resultados são os três primeiros termos da sequência que ele pediu. E ele também pediu o termo geral da sequência. Então, vamos lá. O A1, que é o S de 1, né, é 4 vezes 1 mais 1 meio, né? Então, tirando MMC aqui, vai dar 9 meios, tá? O A2, que é o S de 2, é 4 vezes 2 mais 1 meio, né? 8 mais 1 meio, então vai dar 17 meios, tá certo? E o A3, né, que ele pediu só os três primeiros, mas na verdade toda sequência tem infinitos termos, né? Então vai ser 4 vezes 3, que é 12, né? Então vai ficar 25 sobre 2, tá? E o termo geral é a expressão que ele já deu aqui, né? Então 4n mais 1 meio está aqui. 4n mais 1 meio é o termo geral, também chamado de enésimo termo, ok? Enésimo, né? Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O enésimo é o termo geral da sequência, tá? Então, toda sequência, como vocês viram, é uma função, né? O domínio são os inteiros positivos, né? E o valor de n aqui são os elementos do domínio, né? E os resultados, né? Digamos assim, as expressões, os elementos da imagem são os termos da sequência, tá? Letra B, n fatorial sobre exponencial de n. Aqui está uma sequência, né? Aqui representada por chaves, e o n, não podemos esquecer, são os números inteiros positivos, né? Então, o A1 é 1 fatorial sobre e elevado a 1, tá aqui. O A2 é 2 fatorial sobre e elevado a 2, tá aqui. O A3 é 3 fatorial, que é 6, sobre exponencial de 3, né? E o termo geral, n fatorial sobre exponencial de n, termo geral também chamado de enésimo termo, ok? Muito bem. Letra C, S de N cosseno de Nπ, né? Aqui, agora no outro formato, né? Sem as chaves, né? No formato de S de N, tá? O N são os números inteiros positivos aqui, né? Claro, para representar uma sequência. O primeiro termo, que é o A1, então vai ser cosseno de 1 vezes π, né? Cosseno de π menos 1. Cosseno de 2π vai dar 1, né? Cosseno de 3π menos 1. E o termo geral, cosseno de Nπ, beleza? Bom, vamos lá. Exemplo 2, né? Encontre uma possível fórmula, né, para o termo geral da sequência. Agora é o contrário, ele vai dar os primeiros termos aqui e está pedindo para a gente estabelecer pelo menos uma fórmula, porque pode ser que existam várias fórmulas, né? Porque a gente não sabe como continua essa sequência, né? Então, imaginando que vai seguir um padrão aqui, ele pediu aqui uma possível fórmula para o termo geral, né? O termo geral AN dessa sequência. Bom, aqui o numerador é sempre 7, coloquei 7 aqui, né?
para o termo geral. E aqui o denominador, aqui com certeza é 7 sobre 1, né, que é 1 ao quadrado. Aqui é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, ficou 7 sobre n ao quadrado. Aí você substitui os valores de n aqui e confere que vai dar exatamente essas imagens aqui, né? Letra B, 5, 9, 13, 17. Bom, você pode perceber que aqui o primeiro termo é 5 mais 0, né? Depois 5 mais 4, depois 5 mais 8, olha que interessante. Depois 5 mais... Isso, 5 mais 4, 5 mais 8, e o 17, né? É o 5 mais 12, né? 5 mais 12. Então, são os múltiplos de 4 que estão somados a 5, né? Então, 5 mais o múltiplo de 4. E aí eu coloquei, se eu colocar 4n, dá errado, né? Porque o n começa do 1. Então, se eu colocar 5 mais 4n, e vai começar do 9, né? E não, começa do anterior ao 9. Então, por isso que eu coloquei n menos 1. Aí você substitui os n's, né, para conferir. Então, se o n for 1, ó, né, o n começa sempre do 1, né? Não podemos esquecer. Então, aqui vai zerar, fica só o 5. Se o n for 2, aqui vai dar 4 mais 5, 9. Ok, deu certo, né? Muito bem, então esse é o termo geral da sequência, que simplificando, né, multiplicando aqui, você chega em 4n, 5 menos 4, né, ó, aqui vai multiplicar o 4 por 1, então 5 menos 4, 1. Então esse aqui é o termo geral da sequência, né? Muito bem, aqui estão os exercícios, né, serão disponibilizados para vocês fazerem, são os mesmos exercícios semelhantes aos exemplos que nós fizemos. Convergência de sequências, né? Então, a gente viu a definição de sequência como sendo uma função cujo domínio são os números inteiros positivos. Agora nós vamos ver se essa sequência converge para algum número, né? Se os valores se aproximam de algum número. Então, uma sequência AN entre chaves, né, converge para um limite número real L, se para todo número real epsilon, tá? Esse epsilon aqui é o número real. Geralmente a gente considera esse epsilon um número pequeno, né? Então, se para todo epsilon, por menor que seja, a distância entre o termo geral e esse limite L é menor do que esse epsilon, né? Então, você escolhe o epsilon igual a 0,01. Então, se a partir de um certo momento, ó, então para todo índice n maior que um certo real n, né? Então, se existir, vamos pensar assim, né? Para todo epsilon, você pega lá 0,0001, né? Então, se para algum n maiúsculo, a partir desse n maiúsculo, todos os demais termos da sequência estiverem a uma distância de L menor que esse epsilon, 0,0001, significa então que a sequência converge para esse limite L. Vamos pensar aqui, ó, o módulo de AN menos L. O que significa esse módulo de AN menos L? Bom, quando você subtrai e calcula o módulo, você está calculando a distância, né, entre esses dois valores, tá certo? Então, por exemplo, qual a distância entre o número menos 4 e menos 8? Né? Você subtrai, faz o jogo de sinal, né? Subtrai, tira o módulo, aí você vai ter a distância entre esses dois números. Então, uma sequência AN converge para o limite L se, para todo epsilon, para toda a distância que você estabelecer aqui, por menor que seja, né, existir um número real n maiúsculo, tal que para todo nzinho, para todo índice n maior do que esse número real, ou seja, para todos os elementos a partir daquele n, né, acontecer isso aqui, né? A distância, essa distância aqui entre os termos e L, são todas menores do que esse epsilon. Aí você pega um epsilon menor ainda. Vai existir um n real, né, tal que para todo nzinho maior do que esse outro n real, que está mais distante ainda. Então, para os infinitos termos maior, a partir desse outro n, né, maiúsculo aí, a distância também vai ser menor do que esse novo epsilon. Ou seja, você consegue estabelecer o seguinte, né, que qualquer distância que você estabelecer, por menor que seja, por, né, digamos assim, 0,00001, então você consegue provar que a partir de um certo índice n, que talvez seja lá depois do milésimo termo, entendeu? Todos os demais termos, os infinitos termos depois do milésimo lá, né, vão estar a uma distância, né, módulo menor do que esse epsilonzinho, entendeu? Do que essa distância que você estabeleceu, né? Então, nesse caso, escrevemos assim, ó, o limite de AN, né, do termo geral quando n tende a infinito, é exatamente igual ao limite L. Então, essa aqui é a forma de escrever o fato de que a sequência AN converge, né,
para esse limite L número real aí. Bom, se a sequência não converge para nenhum limite número real L, né? Para nenhum número real L, então essa sequência ela diverge, é uma sequência divergente. Verifique se a sequência abaixo converge ou não para este valor de L. Vamos lá, né? Ora, para todo epsilon maior que zero, como a gente acabou de ver, queremos provar que existe um n real maiúsculo, tal que, a partir desse n real, né, para todo nzinho, para todo índice inteiro maior do que esse número real n maiúsculo, a distância, né, módulo de an menos L, essa distância entre an menos L é menor do que epsilon. Então, vamos ver. O an aqui, vou substituir por 3 sobre n. O L foi dado, que é o zero, que é o suposto valor para o qual essa sequência converge, né? Menor que epsilon. Então, tem que encontrar esse n maiúsculo, né? Então, vou isolar o nzinho até ficar maior do que o n maiúsculo, entendeu? Então, vou fazer essas contas e isolar o n minúsculo até ficar maior do que um certo n maiúsculo. Se eu conseguir isolar o n maior do que um certo n maiúsculo, né? Então, acabou, sim, a sequência converge, né? Então, vamos lá. Módulo de an menos L menor que epsilon, tá certo? Substitui o an por 3 sobre n e o L por zero. Bom, menos zero, né? Pode deixar só 3 sobre n. Módulo de 3 é 3, que é positivo. O módulo de n é o próprio n, porque o n, lembrando, o n que representa o conjunto dos inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, né? Então, eu posso tirar o módulo. Passo o n multiplicando, depois passo o epsilon dividindo. Então, vai ficar nzinho maior do que 3 sobre epsilon. Tá aqui, ó. Então, pronto. Eu consegui fazer com que o n fosse maior do que um certo n maiúsculo, um número real aqui. Então, a partir desse n, maiúsculo, todos os índices, né, para todos os índices maiores do que esse n maiúsculo, 3 sobre epsilon, a distância entre a sequência e o limite L igual a zero é menor do que epsilon. Logo, conseguimos provar, então, que a sequência 3 sobre n converge para L igual a zero, pois, para todo epsilon maior que zero, todos os termos da sequência após n maiúsculo, né, distam, a distância, né, menos de epsilon do limite L. Então, a distância desse 3 sobre n e do limite L igual a zero é menor do que epsilon para todos os termos maiores do que esse n maiúsculo que nós encontramos aqui, 3 sobre epsilon, né? Ou seja, o limite do termo geral 3 sobre n, quando n tende a infinito, é zero. Tá? Então, é sempre n tendendo a infinito, tá, gente? Quando a gente vai falar de convergência de sequência, né? O n sempre tende a infinito. Não vai tender aqui a menos infinito, não vai tender a um outro número, tá? Então, por exemplo, olha, só para fixar as ideias nesse mesmo exemplo, né? Vamos pegar um epsilon aqui, um número bem pequeno, igual eu falei anteriormente, né? 0,01. Na mesma sequência aqui. Vamos pegar essa mesma sequência e só para fixar as ideias, né? Pensando nesse mesmo limite L igual a zero, a gente já provamos, né, que a sequência converge, mas vamos pegar aqui um epsilon bem pequeno. Então, por exemplo, para epsilon igual a 0,1, então para todo nzinho maior do que 3 sobre epsilon, lembra que deu 3 sobre epsilon? Aqui, ó, 3 sobre epsilon. Então, o epsilon igual a 0,1 ficou 3 sobre 0,1. 3 sobre 0,1 é 30, né? Então, para todo nzinho, para todo índice maior do que 30, ou seja, do 31º termo para frente, né? Do 31º termo para frente, todos os termos vão estar uma distância do limite L igual a zero menor, a distância vai ser menor do que esse epsilon 0,1, né? Então, por exemplo, se o n for 31, né? Olha só, a distância vai ser, esse módulo vai ser menor que 0,1, olha só. 3 sobre 31, né? Se você calcular, vai dar 0,09, alguma coisa assim, entendeu? Vai ser menor. Se você pegar o 3 sobre 32 também, se você calcular aqui 3 sobre 32 e subtrair zero e tirar o módulo, vai dar menor que 0,1. Então, ou seja, né? Todos os termos a partir do 30, a distância deles, a distância de cada um deles, né, ao zero é menor do que esse 0,1. Aí, se você pegar o outro epsilon menor ainda, né, igual eu falei anteriormente, você pode pegar esse epsilon muito pequeno, né? Por isso que a gente comenta, a gente fala assim, por menor que seja, né? Então, para todo epsilon maior que zero, vamos pegar o outro epsilon agora bem menorzinho aqui, ó, 0,001, tá certo? Então, vai ser para todo nzinho maior do que 3 sobre epsilon, lembra que o nosso exemplo deu nzinho maior que 3 sobre epsilon, né? Então, agora, para todo nzinho, né, para todo índice, a partir desse resultado aqui, 3 sobre epsilon, que nesse caso está dando 3.000, né? 3 dividido por 0,001 é 3.000. Então,
Então, a partir do termo 3.000, né, em diante, todos os termos vão estar bem próximos desse limite L igual a zero. Entendeu? A distância de cada termo ao número zero vai ser menor do que esse epsilon. Então, por isso que a gente, né, isso aqui é só para fixar as ideias. Então, por isso que a gente provou que a sequência 3 sobre n converge para zero. Claro que a sequência 4 sobre n também vai convergir para zero, né? Qualquer número real aqui sobre n, né? Você faz essa sequência, vai convergir para um número zero. Letra B. A sequência 4 menos 1 sobre n. Prove que ela converge para o limite L igual a 4. Mesma coisa, né? Então, aí você começa, ó, para todo epsilon maior que zero, para todo epsilon, né? Maior que zero, eu quero provar que módulo de AN menos L menor que epsilon se nzinho for maior que um certo nzão, né? Para algum nzão real. Ou seja, aí vamos substituir, né, de novo. Então, no lugar do AN, eu coloco aqui o 4 menos 1 sobre n, tá aqui, menos da fórmula, o Lzão, que é o 4, menor que epsilon. Então, de novo, vou ter que tentar isolar o n, lembra? Isolar o nzinho, né, para ficar maior que um certo n maiúsculo, tá? Então, vamos tentar isolar ele aqui. A gente faz as contas, ó. Então, cancela esse 4 com esse 4, né? Fica só menos 1 sobre n, calculando o módulo de menos 1 é 1, módulo de n é n, porque o n são os inteiros positivos, e vou isolar o n. Então, passo o n multiplicando, passo o epsilon dividindo, então o nzinho ficou maior do que 1 sobre epsilon, tá aqui. Então, pronto, consegui isolar o nzinho de forma que ele seja maior do que alguma coisa. Tá provado, né? Logo, a sequência 4 menos 1 sobre n, que foi dada aqui em cima, ó, converge de fato para o limite L igual a 4, tá? Então, a sequência é convergente, né? A gente fala que ela é convergente porque ela converge. E a gente pode escrever assim, né? Limite, quando n tende a infinito, do termo geral 4 menos 1 sobre n, é exatamente o valor L igual a 4, nesse caso aqui, né? Letra C. R elevado a n, onde R é um número entre 0 e 1, tá? Converge para o limite L igual a zero. Então, n aqui são os inteiros positivos de novo, né? O n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc. E o r é uma constante, né? Então, o r pode ser 0,3. Então, 0,3 está aqui. Então, 0,3 elevado a 1, 0,3 elevado a 2, 0,3 elevado a 4, 0,3 elevado a 5. Né? A gente vai provar que essa sequência, 0,3 elevado a 6, 0,3 elevado a 7, essa sequência converge para esse número real L igual a zero, tá? Bom, para todo epsilon maior que zero, quero provar aqui de novo, né? Módulo de AN menos epsilon menor que epsilon, se o nzinho for maior que um certo número real n maiúsculo para algum número real n maiúsculo, né? Então, vou substituir novamente, ó, o AN vai ser o R elevado a n, o L ele deu aqui como sendo o valor real, é o limite, né? Para qual a sequência vai convergir, é o zero, menor que epsilon. Então, tem que isolar o n, beleza? Bom, R elevado a n menos zero é R elevado a n. Calculando o módulo aqui, vai ficar só R elevado a n, né? Porque o R está entre 0 e 1. Aqui, né? O R é o número entre 0 e 1. E para isolar um n aqui que está no expoente, a gente aplica o logaritmo, né, dos dois lados, ln, logaritmo natural, na base e, né? Que é o número de Euler. Então, ln elevado a ln de R elevado a n menor que ln de epsilon. Apliquei o logaritmo dos dois lados. Tem uma propriedade do logaritmo que fala que esse n no expoente aqui do logaritmando pode cair para fora aqui do logaritmo multiplicando, então vai ficar n ln de r menor que ln de epsilon. Agora eu vou passar o ln de r dividindo, né? Só que o ln de r é negativo, tá? Toda vez que você tem o r entre 0 e 1, o seu logaritmo é negativo, entendeu? Então passa o logaritmo aqui. Esse ln de r, ao passar dividindo, por ele ser negativo, troca-se o quê? O sentido da desigualdade, né? O menor vira maior. Então, consegui, né? Consegui isolar o n de forma que ele seja maior do que esse número real aqui, ln de epsilon sobre ln de r, né? Então, a partir desse índice aqui, todos os termos vão estar bem próximos do limite L igual a zero que foi dado aqui na questão. Aqui, ó. Esse L igual a zero aqui. Então, a sequência R elevado a N converge para o valor zero, né? Beleza? Então, por exemplo, olha só, se você pegar uma sequência assim, ó, por exemplo, 1 meio tudo elevado a N, né? Esse 1 meio é um número entre 0 e 1. Na verdade, para qualquer R entre menos 1 e 1, tá, gente? Dá para provar isso. Vamos pegar aqui o R igual a meio. Então, uma sequência meio elevado a N, né? Você já pode dizer que ela converge sim, e para zero, né? Porque o R, a base, né, dessa potência aqui,
ela é menor do que 1, né? Está entre menos 1 e 1, beleza? Por exemplo, 0,9 elevado a n, essa sequência, 0,9 elevado a n, 0,9 elevado a 1, 0,9 elevado a 2, 0,9 elevado a 3, etc, etc, né? Essa sequência converge para o zero. Os termos estão se aproximando do zero, beleza? Letra D, 5 sobre n mais 1, né? Queremos verificar se essa sequência converge para esse limite L igual a menos 3. Estranho isso, né? Porque, olha só, essa sequência 5 sobre n sozinha, ela converge para zero, né? Mais 1, então está me parecendo que essa sequência converge para 1 e não para esse valor aqui, né? Mas ele está pedindo para verificar se converge ou não para esse valor. Bom, vamos lá. Para todo epsilon maior que zero, quero provar que o módulo de AN menos L menor que epsilon se o nzinho for maior que um certo n real. O AN é 5 sobre n mais 1, menos da fórmula menos do L, que é menos 3, né? Menor que epsilon. Quero isolar o n como sendo maior que alguma coisa, né? Então, vamos lá. Isso para todo epsilon, hein? Sempre assim, ó, para todo epsilon, né? Se falhar para algum epsilon, já era, né? Bom, menos com menos dá mais, 3 mais 1, 4, né? Bom, o módulo de 5 sobre n mais 4 é 5n mais 4. Perdão. Porque tudo aqui é positivo, né? Então, 5 sobre n é positivo, somado com 4 é positivo. Então, tirando MMC, vai ficar 4 vezes n, 4 vezes e n vezes epsilon. Corta os denominadores, tá aqui embaixo. Bom, vamos lá. Aí passa o epsilon n para cá subtraindo, passa o 5 subtraindo. Coloca o n em evidência, então fica n 4 menos epsilon menor que menos 5. Agora vamos pegar um epsilon bem pequeno, né? Então, para um epsilon pequeno, por exemplo, epsilon igual a 0,3, olha que loucura, né? Se o epsilon for 0,3, aqui vai ficar 3,7. Quando eu passo dividindo, não muda o sinal, né? Não muda aqui, porque aqui vai dar 3,7, ó, positivo. Então, quando passa dividindo, não muda a desigualdade. Então, o n ficou menor. Então, para esse epsilon, o nzinho ficou menor, né? Então, infelizmente, a sequência não converge, porque para todo epsilon, o nzinho tinha que ser maior, lembra? Sempre tem que terminar com o nzinho maior do que alguma coisa, olha só. Né? Para todo epsilon que você queira, né? Mas nesse epsilon que nós escolhemos aqui, né, a gente viu que, infelizmente, o nzinho ficou menor. Então, logo a sequência 5 sobre n mais 1, que foi colocado ali em cima, não converge para o limite L igual a menos 3. Mas não podemos ainda afirmar se ela converge para algum outro valor de L, ou se ela diverge, né? Você acha que essa sequência converge para algum valor de L? Prove, né? Então fica até como exercício, né? Até já comentei aqui. Para qual valor essa sequência converge, né? Tenta provar aí como exercício, tá? Então não é o menos 3, né? Só trocar esse valor de L aqui por um valor que você acha que ela vai convergir, né? Que ela vai se aproximar aí cada vez mais. Tá, estão aqui os exercícios, né? Verifique se a sequência abaixo converge ou não para L. Temos a sequência aqui, ó, 99 sobre N, 2 sobre N mais 6, para esse limite aqui. Ó, a letra C é aquele R elevado a N, hein? O R está entre 0 e 1, então tranquilo, prova, né, que converge sim para o zero, né? Aqui mesma coisa, ó, nós temos aqui 1 sobre 10 elevado a N, é como se fosse 1 sobre 10, né? Tudo parênteses, elevado a N. 1 sobre 10 é o R. Então esse R está menor que 1 elevado a N, né? Vai dar uma sequência que converge para zero, né? Muito bem, então faça os exercícios. Esse aqui também parece mais difícil, mas é tranquilo, né? Esse. E aqui uma sequência constante, tá, gente? Uma sequência constante. Olha só, S de N é 13 para todo N, né? Então, o S de 1, que é o A1, é 13. O S de 2, que é o A2, é 13. O S de 3, que é o A3, é 13 também. Então, é uma sequência constante. Aí você vai ter que provar que converge para exatamente esse valor constante, né? O L, nesse caso aqui, o valor do limite, é o próprio 13, né? E o termo geral é o próprio 13. Todos os termos são iguais a 13, né? Então, tranquilo, né? Toda sequência constante converge para o seu próprio termo geral ali, que é uma constante, né? Que é a própria constante, tá bom? Muito bem. Então, essa foi nossa primeira aula, né? De sequências, a definição de sequência como sendo uma função, né?
é uma função definida aí em todos os números inteiros positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E etc. As imagens, né? São os termos da sequência. Então, aqui, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, né? O termo geral é a própria expressão da sequência, né? Que, em geral, vai ter um N aqui, tá certo? Se for a sequência constante, não tem N, né? Igual aquela sequência lá, 13, 13, 13, 13, né? Não tem N, é só o 13. O termo geral é o próprio 13, né? E aí a gente viu também como verificar se as sequências convergem. Ah, outra coisa, né? A gente viu aqui como que encontramos, né? Podemos encontrar possíveis fórmulas para o termo geral, né? Alguns exemplos, aqui são os exercícios, né? Encontrar os termos da sequência, o termo geral, tá certo? Muito bem. E aqui embaixo a gente verificou como verificar se uma sequência converge ou não para um certo limite L. Então, o que nós vimos, né? Nós vimos que, por exemplo, a sequência 3 sobre n, será que ela converge para L igual a zero? Vamos ver, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3, 3 sobre 4, 3 sobre 5, 3 sobre 6, né? Estou substituindo o n pelos inteiros positivos, né? Sempre assim, tá, gente? Então, essa sequência, olha, vocês estão vendo que os termos estão diminuindo, né? Realmente está convergindo aqui para o valor zero, né? Está se aproximando do valor zero. Então, o que a gente faz, né? Para todo epsilon maior que zero, joga praticamente nessa fórmula. Então, a distância, né, entre o AN e L é menor que esse epsilon a partir de um certo nzinho. Né? Então, substitui o AN a 3 sobre n, o L é zero, e tenta isolar o nzinho de forma que fique maior do que um certo número real, nzão. 3 sobre n menos 0 é 3 sobre n, módulo de 3 sobre n é 3 sobre n, porque o n aqui são os inteiros positivos, então pode tirar o módulo. Passa o n multiplicando, passa o epsilon dividindo, então nzinho ficou maior do que 3 sobre epsilon. Então, nzinho ficou maior do que esse nzão aqui que eu chamei, né, o 3 sobre epsilon de nzão. Então, a partir desse nzinho aqui, todos os termos vão estar bem próximos do limite L igual a zero, que foi dado aqui em cima na questão. L igual a zero, né? Então, como você conseguiu encontrar um nzinho maior do que um certo n maiúsculo, né? Então, a gente provou então que essa sequência 3 sobre n converge para o limite L igual a zero, né? E aí eu coloquei um epsilonzinho aqui só para fixar as ideias, né? Se o epsilon for 0,1, então aqui vai ficar nzinho maior do que 30. Então, a partir do 31º termo, esses módulos aqui vão ser todos menores do que 0,1. Ou seja, a sequência, os termos da sequência estão bem próximos do zero. Se o epsilon for 0,001, né? Se o epsilon for 0,001, tá? Então, o nzinho vai ser maior do que 3 sobre esse epsilon, que vai dar 3.000. Então, a partir do termo 3.001 em diante, né? Se você pegar aqui 3 dividido por 3.001, né, menos zero, vai dar menor do que esse epsilon, menor do que esse valor aqui. Ou seja, a distância entre cada termo da sequência e o valor do limite L, né, vai ser menor do que esse epsilon que você estabeleceu, tá certo? Muito bem. Mas, para provar mesmo, você só precisa chegar até aqui, né? Até aqui, ó. Então, chegou até aqui, né? Então, aí você já conclui, já termina a demonstração, né? De que a sequência converge para esse limite L igual a zero, tá? Estão aqui os exercícios. Então, na próxima aula, a gente vai continuar estudando sequências, né? Alguns teoremas de sequência, teoremas que nos ajudam a verificar se as sequências convergem ou divergem de uma maneira mais fácil, né? Sem depender desse epsilon, sem depender desse nzão. Então, existem teoremas que nos facilitam a vida no sentido de verificar, né, se uma sequência vai convergir para um certo valor, se ela não vai convergir para nenhum valor, né, se vai explodir para o infinito, se vai explodir para o menos infinito, se é uma sequência crescente, decrescente, ou nenhuma nem outra, né? Então, a gente vai tentar estudar aí o máximo possível de sequências, né? E teoremas relacionados às sequências. Então, está aqui o conteúdo da próxima aula, teoremas, né, sobre essas sequências, tá ok? Muito bom, então essa foi a nossa primeira aula, pessoal. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Bons estudos aí para vocês, né? E até mais.